Gente, Roberto, temos hoje aqui uma pessoa que encanta pelo que ele faz. A gente sabe que Salvador virou uma cidade, eu não diria virou, Salvador é uma cidade que vive nos encantos, nas festas, né? Mas de um tempo para cá, essas festas de Salvador elas tomaram um outro brilho, uma outra conotação, né? Principalmente o Carnaval da Bahia, que ele sempre foi a grande festa da Bahia, mas ele tomou uma roupagem nova, né, de um tempo para cá. E a gente sabe que o prefeito Assemineto, o prefeito Bruno Reis foram, de fato, assim, os comandantes desse processo. Mas tem uma pessoa nesse conjunto de pessoas que fizeram uma verdadeira revolução em Salvador, que se destacou exatamente na coisa da execução e da promoção desses eventos. É tido como um Midas botou a mão, meu irmão, vai dar certo. A coisa vai ser diferente. Salvador já tem, né, toda essa história, né, de grandes eventos, mas carecia de um calendário mais estruturado, olhando as oportunidades das áreas como desenvolvimento econômico, né, que aliasse toda a história, né, toda a nossa baianidade, alegria, a animação, nossa alegria, baianidade, mas que tivesse um tom empresarial. Né? Então, a gente chegou ao ponto de ser um destino onde, na mesma noite, a gente teve Roberto Carlos e Beyoncé na nossa bela Salvador. Não é pouca coisa. E aí teve um internauta que botou assim, eu vi ontem, né? Orgulhoso, né? Roberto Carlos e Beyoncé. E aí depois ele botou embaixo, ele resgatou o Michael Jackson, né? E ele botou o Michael Jackson com Beyoncé, e aí ele fala assim, Salvador é diferente, não venha não, viu? Não venha não. Venha não. Sua cidade não concorre com a minha, não. Bom, esse orgulho nosso é fundamental, né, para construir esse ambiente para receber as pessoas de fora. Né? Eu acho que é isso que encanta. Né? A Bahia é muito bonita, mas os baianos e as baianas são, sem sombra de dúvida, o grande diferencial que nós temos. Bom, nós estamos hoje aqui com o presidente da Saltur, Isaac Eddington, que tem feito um trabalho. Isaac, parabéns, porque tudo que você tem feito nos últimos 8 anos, né? Quase 10 anos, 8, 9 anos, enfim, tem sido de um reconhecimento nacional e tem, de fato, modificado sob esse ângulo estratégico, operacional, trazendo o turista, fixando ele lá no hotel, fazendo ele injetar dinheiro aqui na nossa cidade. O seu trabalho tem sido realmente diferenciado e marcante na nossa cidade ao longo desses últimos anos. É uma satisfação muito grande a gente ter você aqui. Não, Marcelo, obrigado, Roberto. Vocês são muito gentis aí. Comigo até fico meio desconcertado, mas agradeço. Acho que é um privilégio estar aqui com vocês, né, participando desse programa. E só acrescentando, vamos lembrar de Paul Simon também. Viu? É verdade. O pessoal do Lodum nunca esquece disso, né? Paul Simon. Não. E depois levou o Lodum para Nova York, um show no Central Park, né? Pois é, tivemos Brau, né? A gente teve em 2013 também um evento fantástico de Brau. Carlinhos Brau, ao contrário, né? Já é um movimento de levando a nossa cultura para fora. Carlinhos Brau no Carnegie Hall, né, que ficou, né, celebrando 60 anos da Bossa Nova também. Então já é um movimento ao contrário, né? Levando. Carlinhos Brau na Espanha também fazendo na carnaval, Espanha, é um sempre, sucesso então, lá. Assim, né? O nosso Robertinho lá em Paris fazendo carnaval, né, em Margarete, que está sempre. Então, assim, a gente tem de fato muito talento, assim. Eu diria assim, Levamos o trio elétrico para a Itália também, na Copa do Mundo, né? Nós tivemos o Brau, inclusive lá naquele evento do City também, do Manchester City, que foi espetacular. Sim, em Londres, também lotado, super lotado. Né? Os ingleses, né? Aquele
com um perfil completamente diferente, assim, só nós conseguimos quebrar de fato esse... É muita energia em uma cidade só, né? Então, essa energia que se espalha pelo mundo, né, a cada dia, então a gente fica muito feliz, né, de poder dar uma contribuição, né, para que essas coisas todas possam... Falando em possam Salvador, acontecer. a primeira pergunta é: onde você nasceu? Ah, sim, sim. Não, eu sou soteropolitano da Gema, da Cidade Baixa, do Caminho de Areia. Caminho de Areia? Então, muito orgulho, Caminho de Areia. Lá fui criado lá, no Caminho de Areia, oriundo lá da Cidade Baixa, Península de Itapajipana, assim, tenho muito orgulho disso. Estudei no Colégio Militar, no CPM, no Colégio da Polícia Militar, até a 8ª série. Eu sempre digo, quando eu tenho uma oportunidade como essa, assim, que toda a minha formação como cidadão, como ser humano, sobretudo como cidadão, devo ao Colégio da Polícia Militar, ao CPM. Não segui a carreira militar, né? Depois eu passei por outros colégios, fui para o 2 de Julho, né? Depois fiz a Universidade Católica de Salvador, mas eu devo assim a minha formação como cidadão ao Colégio da Polícia Militar. Você foi 2 de julho quando? Eu fui do 2 de Julho na década de 80, final da década de 70 e início da década de 80, até 81, salvo engano. A memória falha um pouco. Pois é, eu também fui do 2 de julho. 2 de julho. Até Celso Dourado. Celso Dourado. Eu acho que a gente foi contemporâneo. É possível. Viu? Eu sou da turma. Eu estudei 2º e 3º ano no 2 de julho. Eu sou da turma. Tem a turma de Cacá, né? Cacá. Ricardo Dourado. Sim. Certo? Cacá. Ricardo Dourado. Ele não era da minha turma, não, mas eu não sei se ele era um ano a menos do que eu, sim, que ele é mais novo. Eu saí em 81. Eu acho que foi isso mesmo. 80, 89, eu saí em 80. Saí em 81. Eu quase certeza, eu saí em 80. Aí depois eu fui para a Universidade Católica, estudei administração de empresas, mas estudei lá 2 anos no 2 de julho. Então você da foi Polícia Militar. Polícia Militar, E 2 de julho. 2 de julho. E depois Aí Universidade fui para a Universidade Católica. Católica, estudei administração de empresas lá na Universidade Católica Seu de Salvador. pai, sua mãe, irmãos, Meus como pai- foi essa meu pai- vida ali em Itapajipe? Você meu pai- nadava ali naquela praia? Rapaz, muito. Rapaz, a gente fazia. Rapaz, Nessa aquela época era uma praia. cidade do interior, né? Então era Aquela cidade do interior. praia Eu lembro que em São João a brincadeira. gente fazia fogueira na porta de casa. A gente colocava areia na porta da casa no São João, cuidava para não machucar o asfalto, colocava fogueira. Então é uma memória que eu tenho muito de Itapajipe, lá do Caminho de Areia. Era o São João, era uma coisa assim para nós, espetacular. Eu sou filho de comerciante, meu pai veio oriundo do comércio, né, já falecido, e durante muitos anos meu pai tinha, muita gente conhece porque na época tinha muitas poucas lojas desse setor de caça, pesca, campo, arma, munição. Meu pai foi do Rei das Armas, era Jodson do Rei das Armas, então O Rei das tinha Armas. um comérciozinho Pai. lá na... Era uma referência. Era uma referência ali no Referência comércio, em Salvador, ali no no Taboão comércio. e ali no comércio na Rodrigues Alves, então eu O durante pessoal da pesca comprava. ele ficava lá, aquele que ficava na barriga do balcão. Barriga ali. do Qual é o balcão, nome né? dele? Jodson Jodson. Eddington. Jodson Jodson Eddington. Eddington. O pessoal estranho do sobrenome por causa do meu bisavô. Que era... E você também foi pro balcão? Eu fiquei no balcão 3 meses com meu pai lá. Eu não aguentei ficar o dia inteiro tomando esporro de meu pai lá. O velho era brincadeira lá, tal. Então eu quero começar 3 meses, não, eu trabalhei 6 meses com ele lá. Aí, então assim, era aquela coisa boy e tal, e eu já fazia faculdade e tal, mas eu não queria ficar dependendo de meu pai. Então assim, isso era uma coisa que, enfim, eu já meio que me incomodava muito ter que receber mesada e trabalhar com ele, né? Muita coisa do estilo dele e tal, que ranzinhos e tal, eu amo meu pai, sempre amei meu pai, mas eu me incomodava muito ter que, no final do mês, por mais que você trabalhando com ele, por mais que você trabalhasse, na verdade, então isso me incomodava muito, então eu comecei a me movimentar para não ter que depender de meu pai. Certo. Para Mas você sobreviver. pensou em manter depois o negócio dele? Porque Nunca marca, passou. né? Nunca passou pela... Meu irmão, que é o primogênito, o Jodson, que era o mesmo nome dele, Jodson Filho, ele foi quem ficou com ele e se afeiçoou para essa área, faz parte de tiro, foi medalha de prata aos Jogos Olímpicos, né? É uma pessoa que é muito ligada a esse setor. Eu já fui para uma outra vertente e tal, e nunca passou pela minha cabeça ficar E como é que nesse foi setor. isso, esse caminho que você trilhou? Então, aí Isso eu- já foi na faculdade? Você já aí começou eu a buscar já outro caminho? Estava na Profissional? faculdade. Nesse meio tempo, aí depois eu fui para a faculdade e tudo mais, fui para o 2 de julho, né, fui para a faculdade e
não queria ficar lá com meu pai, né? Eu não queria me incomodar muito essa coisa de ficar dependendo. E aí comecei a espalhar para os amigos que rapaz, preciso trabalhar e tal, não vou trabalhar com meu pai. Eu comecei a procurar trabalho. Aí um dia surgiu uma oportunidade de uma pessoa que me conhecia, que era a secretária lá de Zé Amilcar, lá na TV Aratu. Era a secretária de Zé Amilcar, por acaso. Me conhecia porque tinha trabalhado com meu pai. Campo do 4. Pois é. Era o diretor de jornalismo na época da TV Aratu. Aí um dia ela ligou para mim, que ela conhecia, que ela tinha sido funcionária de meu pai há muitos anos anteriores. Sim. Aí ligou para mim, olha, estamos recrutando aqui. Eu comecei a ligar para todo mundo que eu conhecia, assim, pô, preciso trabalhar e tal. Ah, não surgiu aqui, vai surgir aqui um negócio de um estágio. Então, você não quer se inscrever, não? Aí fui lá, me inscrevi, que era o estágio para contratar pessoas para trabalhar na área de operações. E aí eu fui me inscrever nesse negócio, esperei. Aí um dia o telefone tocou, estão recrutando pessoas. Aí seu nome foi selecionado pelo currículo e tal. Na época era muito, nessa área de TV, era muito, no início assim, tinha pouca gente com nível superior. Então quando olharam lá, pô, já fazia escola de administração e tal. Aí eu fui. Aí passei por esse estágio. Vai para a área administrativa. Não, na área de operações. Ali perto, porque era católica. Era muito perto. Eu morava na 9 de dezembro nessa época, era muito perto também. Aí eu fui. Aí esses que foram recrutados iam fazer um curso na escola técnica de TV. E aí eu passei nesse curso e fui estagiar na TV Aratu na área de operações. Eu fui operador. Então, essa parte toda de câmera, tudo isso aí. Conhece tudo. Hoje eu sou tecnocrata, mas passei por tudo isso aí. Então o pessoal até brinca comigo às vezes, que as pessoas às vezes levam coisa lá. Eu falo assim, rapaz, olha, não me engane não, porque isso aí eu entendo. Não me enrole não, eu já trabalhei muito tempo com uma isso. passagem aí. Aí entrei na TV Aratu, trabalhei numa função que nem existe mais hoje, que era operador de telecine. Telecine é o equipamento que você exibia os comerciais de TV, enfim, tinha comerciais por meio magnético, que eram máquinas quadruplex, quem é de TV conhece, que também não existem mais, eram máquinas alemãs e tal, então, e tinha um telecine que você exibia os filmes e os comerciais, os filmes que a gente assistia em casa eram rodados em filmes e tinham comerciais em filme também. Essa época ainda era Globo? Já era Globo, era Globo. A TV Aratu tradicionalmente até então era Globo. Porque pouca gente sabe, né? A turma mais nova não sabe, não. Era a TV Aratu. Durante um bom tempo... E aí eu fiz de tudo lá. Aí fui TV operador de era telecine, fui Globo. editor, tudo que você possa imaginar. Foi muito rico assim na minha formação nessa área de TV. Então eu aprendi muito. E eu trabalhava, me lembro que eu trabalhava durante a semana, de 6 da manhã a meio-dia. Eu folgava nas quarta-feiras e trabalhava todo final de semana. Trabalhava um domingo por mês, que era o esquema de TV, era assim, nessa época. E aí isso me proporcionava poder estudar, fazia faculdade à noite. Tá? Então eu trabalhei 4 anos nisso. Por trás da câmera. Por trás das câmeras. E conheci muito assim disso. Aí um dia eu, lá na faculdade, já no meio assim mais ou menos da faculdade, um amigo meu me encontrou comigo e fez, rapaz, poxa, eu tô construindo uma TV. Trabalhar na OAS, um colega meu. Mas que TV? Não, TV... uma TV que vai chegar aí, de um negócio de manchete e tal. Eu estou na obra dessa TV e tal. E os caras lá estão precisando de gente para trabalhar. Eu estava, na época, meio desgostoso do trabalho lá, na TV Aratu, na época, que já estava decidindo começar a me movimentar para sair, por uma série de questões lá. A empresa estava passando por um processo muito complexo na época, entre os sócios e tal. E aí eu comecei de, poxa, eu vou... Aí o cara fez, olha, você não quer ir lá não fazer entrevista lá? Eu ouvi falar essa história. Aí eu fiz, tá, vou. Aí um dia ligaram para mim, eu fui lá fazer a entrevista. Aí o cara olhou e fez, poxa, mas você estuda administração de empresa? Pô, mas você conhece tudo isso aqui? Com esse rapaz a gente está precisando de contratar pessoas. Agora, não é como operador, ele precisava de um supervisor de operações. E o pessoal eram engenheiros da OAS, que depois viraram meus amigos e tal. O sujeito que ainda ia ser o diretor de operações nem existia ainda, ele só ia chegar 2 meses depois. Olha, então vamos guardar você aqui. Quando o cara da Manchete, era a Rede Manchete, sim. Quando o cara da Manchete chegar aqui, porque eles estavam na obra ainda, era em setembro de 80, Que ano isso? 1984. 84. Aí os meses passaram, eu não botei fé naquilo. Aí um dia o telefone toca, o cara chegou aqui do Rio, então vem cá, eu quero lhe entrevistar. Voltei lá, o sujeito, não, tá, rapaz, olha... Quem era a pessoa? Era Rubens Furtado, era o diretor-geral da Rede Manchete, e o filho dele, que era Rubens Furtado também, Paulo Furtado, foi para ser o gerente de operações. Aí fiz entrevista com ele e falei, rapaz, poxa, adorei aqui seu currículo, porra, gostei muito de você. Eu quero que você seja meu supervisor de operações. Você estuda administração de empresas e tal. Eu digo, rapaz, eu nunca supervisionei ninguém, nunca supervisionei. Não, mas rapaz, você conhece tudo aqui, você conhece de edição, conhece de direção de TV, conhece... Então,
rapaz, venha. É isso que eu E preciso. foi você muito jovem, né? Aí o cara aí eu vou lhe dar tanto. Quando o cara me disse que eu ia ganhar, rapaz, pô, eu ganhava na TV Aratu um tanto dividido por 6. Que era muito pouco também. Mas eu morava com meus pais, né? Com meu pai e tal, casa, comida, roupa lavada. Quando o cara disse quanto eu ia ganhar, que eu olhei, era pouco, mas pra mim era muito, só que era um pouco, que era 5 vezes mais do que eu ganhava na TV Aratu. E eu já querendo sair. Aí tá, tudo certo. Aí cheguei em casa, rapaz, estou milionário. Que alegria, né? Estou milionário e tal. Aí comecei a trabalhar na outra semana, praticamente 24 horas por dia. Comecei a trabalhar em outubro, nós precisávamos botar a emissora no ar em dezembro, em março. E morei lá, atrasei muito até minha faculdade por isso e tal. Morei lá na TV Bahia, tinha disso que... Me lembro que na semana de inauguração eu levava escova de dente. Aí você está na origem da TV da Bahia. TV Bahia, Aí estava como terminando manchete. a obra, a TV Bahia inaugurou como manchete. Como Manchete manchete, televisão. exatamente. 1910 de março de 85, exatamente. Foi o Antônio Carlos Magalhães que inaugurou, André Maron, lembra de Maron? Era João Duval, governador. Foi Xuxa que foi a inauguração da TV, Xuxa veio com a mãe. A empresária de Xuxa ainda era mãe, pra você ter ideia. A Xuxa, Não tinha nem Marlene Matos. Não tinha Marlene Matos ainda, era a mãe que era a empresária dela, até foi Dom Avelar Brandão Vilela, foi até pictórico essa inauguração lá, foi muito engraçado, porque na hora que Xuxa chegou de short, atrasada para começar, todo mundo lá esperando lá, Dom Avelar entrando lá do corredor, olhou ela de cima a baixo, aí respirou e fez de conta que não ouviu e foi pro estúdio, ela trocou de roupa e veio, fez a inauguração. Dr. Antônio Carlos era ministro das comunicações na época e tal. Então foi um período muito... Mas é que Xuxa esteve. Foi Xuxa aqui, lá, inaugurando a TV Bahia. Que história legal essa. Aí, nessa brincadeira eu trabalhei lá há 23 anos. Aí fomos 2 anos de D2. Quase 3 anos depois mudou para a TV Globo. Aí vira Globo, né? TV Globo. Houve até um fato interessante, porque nessa passagem para a Globo, a Bahia ficou 3 dias transmitindo Globo em dois canais, porque teve uma questão judicial. Então aí fui eliminar para cá. Com Aratu, né? Com Aratu. Ficou Aratu. Então, aí depois Aratu, aí a justiça... Isso ficou anos na justiça, mas a TV Bahia ficou com o sinal Globo. Aí Aratu foi e buscou o sinal do SBT. Está lá até hoje, muito bem sucedido. Enfim, aí já mudaram muitos sócios e tal. Tem outra gestão hoje, uma gestão inclusive super... completamente diferente do que era no passado, lá com o Grupo Coelho, Ana Coelho. Então a turma assim, que é outro Thiago e é um outro planeta, né, do que era naquela época. E a TV Bahia? Diga aí os primeiros passos, porque você Bahia acompanha a história. A TV Bahia eu entrei como supervisor de operações, alguns meses depois o gerente de operações, que era da Manchete, voltou para a Rede Manchete, aí eu fui convidado para ser o gerente de operações, que também me surpreendeu, enfim. Aí depois eu comecei, o grupo começou a crescer, porque na verdade era o Correio, era a Santa Helena, o Correio e a TV Bahia. O grupo cresceu, viraram 23 empresas. Aí nós começamos a expandir rádios, começamos a implantar emissora do interior e tal. Eu virei depois diretor de operações, depois virei diretor de desenvolvimento organizacional. Né? E aí começamos a fazer a interiorização, né? do sinal da TV, dos sinais. Então começamos a inaugurar TV Juazeiro, TV Conquista, TV Subaé, né, com outros sócios, em Itabuna com o Grupo Chaves, Juazeiro, Barreiras, então, e aí o grupo foi crescendo, então assim, eu tive o privilégio de... Aí você viu a interiorização? A gente trabalhou justamente nessa parte para poder, nós fomos montando emissora a emissora, né, o grupo, a equipe foi crescendo, a rádio, surgiram as rádios também, Globo FM, dividiam lá também, ou seja, produtora de vídeo. Assim, a TV Bahia, ela participa muito de trazer essa informação do interior, né? Sim, foi um conglomerado e foi muito investimento, assim, e no fundo foi uma estratégia que foi muito bem sucedida, porque é um setor que é muito dinâmico, né, e não existia isso. Então, para você chegar, você tinha que investir, não tinha jeito. Ia demorar para chegar satélite, essas coisas. Então, a gente teve que fazer um trabalho muito grande, inclusive teve uma participação importante nesse processo, que você tinha que fazer investimentos, comprar equipamentos, montar as emissoras, montar uma rede de distribuição para poder chegar, esse sinal poder chegar. E você estava nessa coordenação? Nessa parte de operações. Aí depois, enfim, acabou o grupo crescendo, a gente depois teve que começar a centralizar os serviços, aí eu virei um dirigente responsável também junto com outros companheiros, Maurício Magalhães, Marcelo, Rodolfo,
de reestruturar o grupo para crescer, né? Porque quando você tem uma empresa, quando você começou a ter várias empresas, então centralizar recursos humanos, cuidar de uma estratégia de marketing, depois surgiu todo o trabalho de fazer a central de serviço compartilhado para que você tivesse minimizar custos e ao mesmo tempo estar mais focado na gestão comercial de cada uma dessas emissoras. Então isso tudo fez com que de fato o grupo crescesse e virou hoje o que é hoje, ainda é um dos maiores grupos de comunicação do Norte e Nordeste, muito bem sucedido. Então acho que foi um período muito vibrante assim da minha vida esse processo lá na TV. E aí? Só uma curiosidade. E a participação do senador Antônio Carlos? Era muito... o negócio dele era ficar no jornal. Sim, né? O Correio sempre foi... Ele tinha Na a página paralela. 3. Ele tinha a página 3. Ficava lá, era assim... A página 3 era de Antônio Carlos. Ele ia lá, normalmente, né? Ele ia muito pouco lá, muito pouco. E Ele muitas tinha vezes... muito mais relação com o Correio ele do ficava que no jornal, muito pouco lá. E lógico que a gente teve um período, por exemplo, né, das campanhas eleitorais, né, por conta até da produtora, então nós tivemos uma participação na época grande nas campanhas dele. Naquela época a gente montava toda uma operação na madrugada para poder gravar a campanha, coisa desse tipo. Mas eu me lembro que uma das coisas dentro dessa estratégia, acho que foi fundamental, que era a visão dele, que era o seguinte, eu digo isso com todo, ele dizia, olha, aqui as interferências dele nessa estratégia foram muito interessantes, porque ele dizia, hoje nós estamos aqui, estamos com o grupo, nós temos que ter não só os melhores equipamentos, nós temos que fazer investimento, temos que ter as melhores pessoas, porque só assim a gente vai garantir a sustentabilidade desse ativo que foi construído aqui. Os melhores equipamentos, as melhores pessoas, as melhores operações, porque a influência, né, os relacionamentos, eles com o tempo, o poder, enfim, com o tempo eles se exaurem. O que fica é esse profissionalismo para que as coisas funcionem, que isso ninguém vai tirar de vocês. Então, assim, vocês têm que ser os melhores, fazer o melhor e, sobretudo, ter eficiência. Então, essa diretriz dele, né, como membro, né, direto e indiretamente, foi muito importante. Mas assim. ele participava do editorial, participava do dia a dia, das coberturas, do que é que tem que cobrir? Não, de forma alguma. Ele até, eu lembro que muitas vezes, eu nunca me esqueço uma vez, a primeira vez que ele esteve lá, assim, né, é curioso, ele não gostava de beber, né, assim. Aí eu me lembro que uma vez, eu muito jovem, logo no início, pessoal, foi aniversário de junho, e aí o pessoal sempre convidava algumas pessoas e tal, a gente fazia lá uma coisa muito simples, e ele normalmente aparecia, essa primeira vez ele apareceu, eu me lembro que nós estávamos todos, assim, o pessoal descontraído, tomando drink, a secretária dele falou, doutor Antônio Carlos tá subindo, aí todo mundo largou os copos. Aí eu me lembro que eu estava com o Lula Laranjeira, você conhece o Lula? É uma figura, né? Grande amigo. Aí eu falei, porra, Lula, rapaz, não. Doutor Antônio Carlos, eu odeio esse né? Aí ele chegava, olhava assim para todo mundo, aí todo mundo rodar. Eu sei que vocês, mas gente, pelo amor de Deus, relaxa e tal. E todo mundo, tá bom. Aí voltou e pegou o copo. Aí todo mundo voltou e pegou o copo. O único que não largou o copo era Luiz Eduardo, não só com o copo, como um cigarro. Aí eu olhava para ele assim, ele olhava para Luiz Eduardo. Aí eu meu avô, aí ia lá, beijava ele e tal, deixa eu fumar meu cigarro aqui. Aí eu olhava assim pro cigarro. Então tinha essa diretriz assim do profissionalismo e de fato do empenho, assim, não, aqui é isso que vai determinar que isso tenha longevidade e tal. Então tinha autonomia, né? Vocês tinham uma autonomia na tinha gestão. Um grupo de pessoas, né, assim, que foram fundamentais, né, para isso, lá na área editorial mesmo, durante muitos anos foi Carlos Libório, assim, que era uma pessoa de extrema confiança e que tinha toda a rédea da parte editorial, então tinha todo o aparato nosso da área comercial, toda a área de desenvolvimento organizacional. Então, tivemos muitas inovações naquela época. Assim, Rio de Bahia, nós tivemos a primeira universidade corporativa, né, talvez uma das primeiras do Brasil. Eu me lembro que na época onde era muito comum você ver empresas, né, internacionais ainda pensando já em qualidade de vida, a gente tinha academia, biblioteca, nem as empresas aqui do polo petroquímico tinham práticas de recursos humanos foi tudo isso implantado lá naquela época, onde poucas empresas no Brasil atuavam. Então, assim, eu diria que nós somos muito referência na área de gestão. Hoje. Bacana. E aí você nesse processo operacional. Aí fiquei lá. Porque a gente imagina e sabe, né,
o que é fazer uma cobertura uma externa, Pois é. o que é transmitir ao Exato. vivo. Isso. Né? Eu fiz O que mais é isso durante... a dificuldades dificuldade, porque hoje É. você pega o celular e transmite ao vivo. Pra gente fazer uma... Vai fazer isso há 10 anos atrás. Você comentou sobre Beyoncé, né, que teve e tal. Imagina, naquela época, se a gente fosse, não, vamos fazer a cobertura de Beyoncé. Era 3 meses de planejamento. Você tinha que levar um caminhão gigantesco para lá, você tinha que ver se para fechar um enlace de micro-ondas, se precisava de micro-ondas, instalar não sei quantos micro-ondas em prédios, até o sinal chegar na TV, era outra complexidade. Hoje você vai com equipe, com celular, nem precisa ir, com celular, resolve. Você tem a memória de um celular hoje, era a memória de uma emissora de TV inteira. Se você comparar a capacidade de memória. E aí depois eu fiquei nessa área e aí fui absorvendo outras coisas, aí eu brincava assim, quando surgia alguma coisa lá, acabava ficando embaixo de mim. Aí a área de desenvolvimento organizacional acabou ficando comigo. Depois a rádio, poxa, precisamos ver. Aí eu fiquei tomando conta de rádio. Enfim, e aí as coisas... Não é muito difícil imaginar, não, mas todo mundo quer saber como é que você chega na prefeitura municipal de Salvador. Não, aí depois para cuidar da Copa. Eu, na verdade, em 2007, salvo engano, eu decidi sair, né? Me desliguei, pedi meu desligamento lá e fui fazer outras coisas. Eu estava muito entusiasmado com a área que eu gosto muito até hoje, de sustentabilidade, né? Na época criei um instituto, atuei muito fazendo consultoria nessa área, criei uma organização não governamental, um portal de ecodesenvolvimento, chamado EcoD, que durante um bom tempo foi o maior gerador de conteúdo de sustentabilidade do Brasil. Então eu ficava de terça a sexta, praticamente, viajando entre Salvador e São Paulo. E fiquei durante uns 2, 3 anos, estava nesse processo. Aí um dia eu tinha acabado de chegar em Salvador na quinta-feira, nesse dia eu vim na quinta-feira e recebi um telefonema para encontrar com a Semineto em São Paulo, na sexta. Rapaz, mas precisa conversar com você e tal, eu pedi para ligar. Você já o conhecia, né? Já. Eu trabalhei com a família, né, durante muitos anos, tinha 24 anos. E tínhamos relações pessoais durante anos. E aí fui a São Paulo ter um encontro com ele. Eu me lembro que eu fui tomar café da manhã com ele no hotel. Na verdade, durante um ano anterior, eu como outros companheiros, assim, fizemos contribuições lá do que poderia servir o plano de governo dele. Então eu dividi meu tempo durante o período, ao invés de ir para São Paulo na segunda, eu na terça. Segunda e terça eu fiquei trabalhando aqui com um grupo de pessoas, contribuindo para propostas, né, da campanha. Ele já estava em campanha, propostas para um futuro plano de governo, caso ele fosse eleito. Enfim, dei minha contribuição voluntária, enfim, daria, como sempre dei. E estava tocando a minha vida. Aí um dia eu recebo esse telefone para ter uma reunião com ele em São Paulo. Chegando em São Paulo, eu fiz, olha, tudo bem e tal, e aí tá. Aí ele começou a dar risada e falou, rapaz, olha, eu tô com uma questão aqui, eu preciso que você venha trabalhar comigo aqui na prefeitura. Eu digo, como é que é? Não, eu preciso que você cuide de Copa do Mundo. Copa do Mundo, né? Você tá louco? Eu nem de futebol acompanho. Eu não sei o nome de um jogador, não vejo, não vou a Fonte Nova, sou Bahia. Porque quando era criança você tem que escolher, ou você é Bahia ou é Vitória. Não acompanho, você tá louco, rapaz. Não, que você esqueça isso, não tô querendo um técnico de futebol, né? Nada, eu preciso de outras coisas. Então, assim, eu preciso... Não tem essa vibe, delete isso. Não, eu preciso de gestão, eu preciso de... Assim, poxa, a prefeitura não tem um centavo. Aí eles tinham sido eleitos já. A prefeitura não tem um centavo, tá super problemática, assim, tá com a imagem péssima, assim, a gente precisa estar com a iniciativa privada. Tinha um endividamento então, assim, grande, né? Sei de algumas das relações que você tem, né? Aí, poxa, eu preciso que você me ajude nisso e tal, eu queria que você viesse trabalhar comigo, eu estou formando a equipe e tal. Aí eu não consegui nem responder, falei, não, e vamos embora aqui levantar, que a gente tem ali um encontro que era o dia do lançamento da Copa das Confederações, que era o dia do lançamento da chave da Copa das Confederações na AMB. Eu olhei para ele, Jaco, bora, vai, vem cá. Aí já entrei no carro dele, fui para esse evento da AMB. Você não tinha dito nem sim nem não. Sim, nem não. Aí quando eu cheguei lá, que a imprensa me viu, aí já começou a especular. O que Isaac está fazendo aqui na AMB, do lado de ACM Neto, enfim. E aí de lá estou até hoje. Aí virei. Aí você fez a Copa. Aí fiz Copa do Mundo, né? Fui secretário especial para a Copa do Mundo. Qual foi o maior desafio da Copa? Porque há 6 meses da Copa das Confederações a gente tinha
Salvador, acho que só tinha 2 ou 3 carros, a cidade toda esburacada, sem iluminação, sem equipe, sem nada. Assim, a prefeitura não conseguia pagar suas próprias contas, enfim. A prefeitura, de fato, ele pegou a prefeitura destroçada. A arena acho que ainda não estava pronta. A arena estava com um processo complexo lá, mas eu sei que tinha obras no entorno, né? Que... Muito, muito complicado. Aí teve problema no viaduto. Tudo que você possa imaginar. Tudo que você possa imaginar. Eu lembro que chegou uma época que chegou-se a pensar até de Salvador não ser sede, né? Foi, assim, na época o secretário era Ney Campelo, inclusive o Ney Campelo, amigo, parceiro, tivemos uma atuação assim, deixamos, assim, não tinha política, e uma das coisas que o próprio Neves Lazar, que assim, todo mundo sabe que você não é político, né, não é candidato a nada, né, e ao mesmo tempo sabe da sua vida pregressa e tal, então assim, o ideal é a gente fazer as coisas para funcionar. Operacionalizar, né? Fazer acontecer. Aí eu e Ney tivemos uma parceria muito frutífera, né? Ney no governo e eu na prefeitura. Assim, a gente nos alinhamos assim mesmo e botamos a cidade acima de tudo. E resultado, no final, a Copa das Confederações nós fomos. A cidade de Salvador foi a melhor operação de trânsito e transporte. Aí o papel de Fabrício Miller foi fundamental assim nesse processo assim que teve com toda a dificuldade que teve de encontrar uma Transalvador como estava, então assim, foi fundamental para isso. Então foi a melhor operação de trânsito de todas as cidades sedes, num padrão, né? E a FIFA é muito exigente, né? Muito. Então esse processo para que as coisas aconteçam, então, um campo de futebol, para ele ser certificado, para que ele possa ter, ele tem que passar por uma série de modificações. Então tem lá um grupo específico, então, são as melhores pessoas do mundo que cuidam de campo de futebol. Proteção a marcas, né? Então veio lá um escritório do Rio de Janeiro exclusivamente para tratar desse assunto. Então dialogou conosco o tempo inteiro. Então logística, então tem um pessoal especializado em mobilidade que vem. E você não tinha uma equipe, né? Então, e aí você tem que trabalhar com uma equipe pequena e fazer com que todas as equipes trabalhem e você não tenha caneta. Né? Então, esse é o trabalho de articulação. Você vira articulador, né? E aí, lógico, o prefeito tem um papel fundamental disso, dando respaldo para que isso aconteça, porque no fundo é a cidade que está em jogo. Então você acha que esse foi o primeiro grande evento que... Sem sombra de dúvida, que Salvador começou a mostrar que esse aqui é um ponto. Eu me lembro que o Marcelo comentou no início sobre Beyoncé, a gente falando sobre esse tipo de... imagem que você passa num momento como esse, que era uma grande questão que a cidade vivia na época. Então, você ter, primeiro, uma organização internacional tomar uma decisão, né, de escolher uma cidade sede, é um risco muito grande de você ter compromissos que podem não ser cumpridos, por exemplo. Então, o patrocinador, ele assina um contrato de milhões para que o que se propôs a ser entregue tem que ser entregue. Então, se você não tiver uma garantia que isso foi entregue, vai tudo para o espaço. O tiro sai pela Então, esqueça que nunca mais ninguém vai votar nessa cidade. Se você não tiver uma garantia, um ambiente para você fazer propício, para cumprir compromisso. Então, se a cidade não cumpre compromisso assinado, imagine algo que não está assinado. Então, assim, uma das melhores mensagens que passo, não, vem aqui para Salvador, que os compromissos vão ser cumpridos, tudo vai ser honrado e tudo vai ser feito para que seja... Que proteja a sua marca. Proteja a sua marca, que o seu negócio possa prosperar, que isso tudo possa ser. Então, o que se prometeu, o que se vendeu será entregue. Exatamente. Então, isso você não faz da noite para o dia, você faz todo dia. Então, assim, todos os dias você tem que renovar isso e mandar a imagem, né, para o resto do Brasil e do mundo, senão aqui em Salvador as coisas são cumpridas. Então, venha, então, tá claro. Então, aí, desculpe, não tem sacanagem, se é para fazer acontecer, né? O prefeito Bruno Reis falou hoje muito nisso, ó, aqui, se você que venha, se você quer fazer negócios aqui, venha que a gente vai trazer tapete aberto para você, vamos fazer tudo certinho, mas vamos fazer de tudo para que o seu negócio prospere. Então, é o que... Aí a Copa do Mundo acontece e você... Depois de tanto resultado positivo, entregou. Aí uma das coisas que foi muito importante, assim, além de você ter esse desafio operacional bom, a Copa não foi entregue. A mensagem que você manda, a cidade fez e não apenas realizou. Novamente, foi a melhor operação de transporte da Copa do Mundo. Se repetiu isso, ainda melhor. A cidade ainda melhorou nesse período, né, de um ano. Foi a melhor operação também, novamente, de proteção a marcas. Né? Foi uma das melhores operações de campo, de estádio e tal. Então, você renovou mais uma vez para todo mundo que, poxa, em Salvador as coisas estão começando a acontecer. Né? Logo depois veio, aí eu recebi um convite do prefeito
quando terminou a Copa do Mundo, para integrar o gabinete dele, e aí fui para Salto. Recebi esse convite dele para ir para Salto. E a ideia, naquela época, em 2015, era justamente isso. A gente fazer com que... Qual é o ativo que a gente tem? A gente tem uma cidade, a gente tem uma cultura, né, extraordinária, como você comentou aqui no início da entrevista. Uma população que é diferente. Eu me lembro que nosso grande amigo, parceiro, que vocês todos conhecem, Nizam, ele tem coisas que ele fala e que é muito significativo, que tem muito desse modo de ser, de chegar em alguns lugares e aí o pessoal pergunta assim, mas você é de onde? Olha, eu não quero me gabar, mas eu sou de Salvador. Eu diria que a gente perdeu um pouco isso, né, no passado. Então, acho que teve esse resgate e um desafio muito grande da gente poder fazer com que, bom, a gente tem aqui, a gente tem nossas festas populares, a gente tem um evento como o Carnaval e a gente tem muita coisa, muito ativo que é inexplorado, que isso pode ser usado para que a gente tenha uma cidade dinâmica o ano inteiro, não só no Carnaval. Então, a gente abriu esse mapa do que a gente tinha na cidade e olhamos, tem um Em conceito números, assim, o que é que tinha de evento estruturado? Vou dar um exemplo, por exemplo. Quantos eventos? A cidade mal tinha uma virada de ano. Não tinha uma virada de ano. Então, virou nunca teve tradição, Réveillon. Não teve. Tinha uns fogos ali na Tinha uns Barra, fogos da Barra. nada mais E um além abraço. disso. Nós saímos disso, a ocupação hoteleira pífia, porque você não tinha um movimento para as pessoas, né? Passamos disso a um calendário forte de atividades que não começa só no Réveillon, um produto em específico, que é o Festival da Virada, se transformou no Festival da Virada, onde você tem, em um momento, estimulando a antecipação da vinda das pessoas para a cidade e uma ocupação hoteleira em público recorde. Você ampliou o verão. Um evento de 5 dias, você fortaleceu aquilo para que tenha um motivo para as pessoas virem a Salvador para participar disso. Você, na verdade, quando lança esse produto, você faz um sistema de promoção o ano inteiro da cidade. Você faz o lançamento desse produto, você divulga uma grade de atrações que não envolve apenas, né, e não menos importante, mas muito importante, a gente envolve os nossos artistas locais de dimensão nacional, estão participando, artistas de dimensão nacional de outros ritmos musicais que vêm a Salvador participar disso. Então você atrai tanto pessoas de todos os gostos e todos os bolsos e um grande instrumento de promoção da cidade. E cria um estímulo para que as pessoas venham para a cidade. Fora uma questão que, por si só, a economia que gira na cidade, de recurso financeiro que faz com que isso se movimente, desde o catador, do ambulante, do vendedor de cachorro-quente, do operador de comida, da hotelaria, de tudo que gira em torno, direto e indiretamente. Pra você ter ideia, os dados que são levantados a esse respeito lá, nesse período de final de ano, sobretudo quando a gente fala aí, no dia nem final de outubro a março, que é um período dos mais fortes que a gente tem na cidade, você movimenta a economia que supera, inclusive, um setor tão importante para a cidade, que é o de construção civil. Então, ou seja, você tem uma movimentação econômica que faz parte, né? A Salvador é uma cidade, as pessoas muitas vezes confundem, o polo petroquímico não é em Salvador, né? Então, a indústria não é em Salvador. Então, a nossa indústria é a indústria criativa. A economia criativa. Essa sim. Serviço. Então, essa economia movimenta mais de 60 setores econômicos. Então, direto e indiretamente. Eu me lembro que eu faço parte aqui mesmo do conselho da FIEB na área de sustentabilidade já há alguns anos e às vezes em conversas com os colegas. Então, assim, é uma indústria que alimenta a todas as outras indústrias, né? Então, assim, quando a gente fala onde a gente tem uma movimentação onde você tem apresentações musicais, shows, toda essa movimentação econômica está irrigando os outros setores da economia. Veículos, automotores, indústria branca, ou seja, esse dinheiro está circulando, porque a economia não tem parede, né? Então, assim, quando você faz essas coisas acontecerem, você está movimentando um mundo econômico gigantesco e muitas vezes até difícil de ser apurado, tal o gigantismo e tal a diversidade disso. Então, quando a gente fala em ter uma iniciativa onde você, da noite para o dia, você começou a ter essa movimentação, e hoje isso ainda muito mais, eu diria, mais visível, por conta exatamente do que a cidade ganhou durante todo esse período. Você não tinha espaços para realizar que essas coisas acontecessem na cidade. Você tinha uma cidade que as pessoas não frequentavam o espaço público. Você tinha uma cidade, por exemplo, onde em um só setor, por exemplo, que movimenta
uma parte significativa quando a gente fala do uso do espaço público na área de bicicleta, por exemplo. Então, que foi um dos legados que eu diria que eu acho que a cidade vai ficar, que essa administração vai ficar, sobretudo... Salvador vai de bike, né? Pois é. Onde a gente tinha uma cidade que naquela época, em 2013, por conta de parcerias que foram feitas, que a gente conseguiu fazer por conta de um evento da Copa do Mundo, permanecem até hoje. A gente não tinha nem pouco mais de 20 quilômetros de sistema cicloviário, hoje já ultrapassamos 300. Temos mais de 6 milhões de viagens realizadas no sistema de bicicleta compartilhadas que a cidade tem, e que isso fez com que a gente tivesse toda uma movimentação na cidade em termos de uso da São bicicleta. aquelas bicicletas rosinha que ficam ali, né, naquele... Isso. Então, assim, Salvador foi a terceira cidade do Brasil a implantar aquilo, e com louvor a gente tem indicadores de uso de bicicleta na cidade, indicadores que chegam proporcionalmente a indicadores de Nova York, por exemplo, de uso diário da bicicleta. Então, são coisas que, com o passar do tempo, e além de você ter um calendário buscando dinamizar ele o ano A sua inteiro. plataforma de eventos hoje em Salvador, você tem quantos eventos que você Olha, a gente tem está participando e estruturando? mais de 140 eventos, eu diria, dos mais relevantes. Então, por exemplo, a gente falar que durante o mês de março, por exemplo, a cidade, março é o aniversário da cidade. Então, a gente brinca que no passado o aniversário da cidade era um bolo na sala do prefeito e um anúncio no jornal, né? Hoje você tem um mês inteiro de atividade, ativando o setor de esporte, de cultura, de entretenimento, estimulando as pessoas a circular pela cidade, ocupando os espaços públicos. É um momento onde a prefeitura lança novas iniciativas, ordens de serviço, mostrando o que é que vai acontecer, né, nos próximos meses. Então você virou, e mais uma vez, a cidade... Então, seu calendário... Ele é um ciclo, É um ele não ciclo. termina. Mas o abre alas para você seria a festa da cidade? E fecha no carnaval? fecha no carnaval. Eu diria o seguinte, essa semana eu tinha um jornalista conversando comigo, não, então, poxa, Isaac, então, você... O negócio percutar então depois do carnaval, né, você descansa. Não dá, porque, na verdade, um ciclo termina no carnaval e começa outro, né? Depois do carnaval, começa um ciclo de eventos que vai novamente até o próximo ciclo do próximo ano. Então, por exemplo, depois do carnaval começa o ciclo que a gente comemora o aniversário da cidade, é um outro ciclo nesse planejamento de eventos. Tinham vários eventos, não só culturais, mas esportivos acontecendo. Depois você tem o mês de abril. Então, por exemplo, esse ano a gente já tem maratona aquática, a gente já tem triatlon internacional acontecendo na cidade, a gente tem as celebrações que já começam na Semana Santa, celebrações ligadas à Irmã Dulce. E aí você vai com a ideia que você tenha esse fluxo de atividades rodando o ano inteiro. É uma coisa que o prefeito fala muito, a gente ter 52 semanas vibrantes o ano inteiro, para a qualquer tempo que as pessoas venham a Salvador, ela vai encontrar uma programação de atividade. E é lógico, é claro, atividade que está gerando desenvolvimento econômico para a sua população, ocupando os espaços E você públicos. tem calendário separado assim, turismo religioso. Total. Então, por exemplo, esse ano a gente lançou, vocês viram toda a estruturação que foi feita por conta da Irmã Dulce, que sempre tinha algo relacionado à Irmã Dulce. Hoje você tem um santuário ligado à Irmã Dulce, toda a área está sofrendo interferência de infraestrutura. Nós tivemos 30 dias inteiros de atividade relacionados à Irmã Dulce, caravanas vindo participar das celebrações de Irmã Dulce, e a ideia é que, a partir de agora, a cada ano isso cresça ainda mais dentro desse processo, ainda mais de promoção dessa atividade. Quando a gente planejou, por exemplo, uma coisa que eu considero importante quando a gente fala dentro dessa estratégia, turismo religioso, turismo esportivo, nós lançamos em setembro o calendário de turismo esportivo dos principais eventos do ano inteiro. Então, campeonatos brasileiros de surf, etapas do Campeonato Mundial de Surf da WSL acontecendo em Salvador. Um primeiro triatlo da cidade de Salvador, um triatlo oficial da cidade que aconteceu agora na Capitania dos Portos, há coisa de 3 semanas atrás, lançamos lá atrás. O próximo triatlo internacional que vai ter em abril. A Maratona Salvador, que foi um produto que nós criamos dentro desse conceito, né? Cada vez mais pessoas. Então a gente quer se posicionar não como... De corrida de rua, né? Um destino para corridas de rua, um destino para esporte de rua, não apenas como destino de turismo esportivo. Posicionando a cidade desse calendário. Criamos a Ultramaratona da Independência, no período de julho. Então, o 2 de julho não ser apenas aquele desfile clássico e tradicional, mas praticamente um mês inteiro de atividade. Esse ano foi um dos mais ricos que a gente teve nos últimos anos, também com esporte, entretenimento, lazer,
religiosidade e, sobretudo, o ato cívico, né, do bicentenário da independência, que foi super celebrado esse ano. Então, essa é a ideia. Aí vem, por exemplo, no mês de agosto, festival de jazz, hip hop. No mês de setembro, festival da primavera, onde você tem mais uma vez um mês inteiro de atividade, que já é o nosso pré-verão. Pois é, onde é que nosso telespectador pode acessar esse calendário? Tudo. A prefeitura dispõe não só tem um site Viva Salvador, onde tem toda essa programação de tudo que está acontecendo na cidade, não só isso, mas muito conteúdo das coisas culturais que acontecem na cidade, além de toda a E cobertura. tem um app? Não é um aplicativo, não. Mas podia fazer um aplicativo. Porque o aplicativo, ele, para esse ponto, ele até limita, porque você tem muita coisa. É muito conteúdo. Então você tem toda a plataforma de YouTube. Então é Viva Salvador. vivasalvador.com.br, que tem uma programação variada desse calendário e está sempre em movimento. E muitas vezes o pessoal liga, poxa, você tem um negócio que tem um vídeo de Salvador? Eu falo, pega esse link aí que você tem lá. Tudo. Vídeo de quê? Depende. Você olha lá, você vai ver a quantidade de vídeos que você tem, de promoção, de coisas que estão acontecendo na cidade. Isaac, a gente viu agora, né, e aí eu sou testemunha, né? A gente viu, no que eu vou citar especificamente, a gente teve no Réveillon aí uma participação fortíssima da prefeitura, né? Sucesso absoluto, mais um ano de sucesso absoluto. Depois, e aí é o meu testemunho, a participação da prefeitura na festa do Bonfim, toda a estrutura, todo o caminho, os galhardetes, a estrutura que foi colocada nas ruas, os apelos, assim, fez com que realmente fosse diferenciado, né? E agora a gente caminha para o carnaval. E aí, porque às vezes muita gente fala assim, pô, mas o carnaval de Salvador cresceu demais, né? 10 dias de festa e tal. Como é isso? Fala do carnaval pra gente, porque essa é a cereja do bolo, né? Essa é a grande festa. E pelo que a gente viu aqui, é o carro-chefe. É o coroamento do trabalho do ano e aí recomeça tudo de novo, né? O carnaval é assim, ele é o produto mais complexo. É o calendário baiano, né? Porque o calendário baiano tem um calendário gregoriano que termina no dia 31 de dezembro, tem um calendário baiano. E esse calendário baiano esse ano, 2024, é um problema, né? Porque, no fundo, se você for parar para ver, é o seguinte, nós vamos começar 1º de fevereiro com a festa de Itapuã. Começar que eu falo assim, tá tudo colado. 1º de fevereiro Itapuã, dia 2 de fevereiro Rio Vermelho, dia 3 a gente já tem Furduço, dia 4, Fuzuê e Furduço. Aqui. Todo dia, na verdade, tudo começa dia 1º. É tudo que o baiano quer. E aí o que é que acontece? Isso aqui, por exemplo, não é por acaso que isso... O calendário religioso interfere no calendário que a profano. A turma está descansando da lavagem que foi dia 11. Exatamente. Pois é. Aí, para você ter ideia que é isso. Aí, você, puxa, mas peraí, colou tudo esse ano. Porque o que rege é o calendário gregoriano. Então, assim, porque tudo rege o calendário profano, digamos assim. Aí, o que é que acontece? Então, ficou colado. Esse ano tem outro detalhe. Dia 29 de março de 2024, além de ser aniversário da cidade, vai ser a Sexta-feira Santa. Esse ano. Poxa. Então, vocês veem que... Mas o que acontece, por exemplo? Esse calendário do carnaval, né? O pré-carnaval, como é que ele surgiu? Fez, poxa, não, você tem que ter essa discussão. Não, mas é muita festa e tal, não. O pré-carnaval não foi por acaso, não foi porque, não, vamos fazer muita festa. Não. Qual a ideia? Você tem 2 objetivos bem claros. Assim. Você provocar uma antecipação de vinda de turistas para a cidade de Salvador. O pessoal já está de férias, então, e tem um perfil de turista que vem à cidade de Salvador, que ele quer ir na praia, que ele quer conhecer os nossos ativos, se ele pudesse vir no carnaval, ele viria, mas ele não pode vir no carnaval, que tem uma outra dinâmica a cidade. Mas ele pode vir, curtir um pouco do carnaval e curtir tudo que tem a cidade. Porque no carnaval já é uma outra dinâmica para você curtir. É uma outra cidade, né? Exatamente. É outra cidade. A cidade não está toda disponível. O carnaval ocupa territorialmente. Ele tem esse objetivo, né? Antecipar a vinda dessas pessoas. Lógico que a gente tem que pensar também em termos nacionais. Vários carnavais também têm seus carnavais antecipados para poder não competir com o nosso. Então, aí a gente pensa, então vamos lá. Então, criamos esse pré-carnaval. E aí tem outro objetivo também, que é bem no contexto, na estratégia econômica. O soteropolitano também está de férias. E esse soteropolitano, a tendência dele já é sair de Salvador antes.
do carnaval, aquele que não vai passar o carnaval. Eu falei, não, peraí, é importante que você fique aqui mais uns dias. Tem que ter um gostinho, né? Tem um gostinho, movimente a economia aqui, então você retarda a ida do soteropolitano para outras cidades. Então ele fica um pouco na cidade, aquele que tem a tendência a não ficar aqui no carnaval, então você já tem essas duas vertentes. E tem uma outra que é não menos importante, que é um papel, sobretudo, do sábado, do fuzuê, que é retroalimentar esse folião. A gente sempre está pensando que a gente tem que formar o folião do amanhã, porque o carnaval ele tem que continuar. E o carnaval não pode perder a tradição do carnaval de rua, as pessoas irem para a rua. O carnaval de Salvador é um carnaval de rua, é um carnaval de graça, é um carnaval que as pessoas podem participar de qualquer jeito. E aí você tem lá o fuzuê, que tem muito esse papel. Você vê lá naquele circuito ali invertido da Barra, bandas e fanfarras, as pessoas indo fantasiadas. Você vê avô, avó, carrinho de bebê, criança no colo, sem ter medo de ir para a rua, indo para a rua desde cedo, formando na mente dele que é importante ele estar na rua, participar do carnaval. Então, tem essa questão de você estar formando aquele folião do amanhã. No domingo a temperatura já aumenta um pouco, que aí você tem o furdunço, que aí você já tem, mesmo assim ainda não tem os grandes trios, você tem pranchões e mini trios, mas já com atrações culturais e já aumentando um pouco a temperatura, com revelações que surgiram justamente por conta disso, que gente hoje que faz sucesso, como o Baiana System, que foi um dos precursores disso. Eu me lembro, eu brinco lá, eu tive com os meninos um dia desses, né, nessas conversas que a gente tem. Ó, na hora que termina, o carnaval termina, eu já começo a receber direct. Sim, e no ano que vem vai ter Baiana System no Furdunço. É incrível isso. O pessoal já ficam pensando no ano que vem. Você tem ideia de como isso é importante. E aí você tem esse ano, uma das novidades desse ano, que aí você tem o Pipoco, que já é na terça-feira, voltando para aquele calendário, né? Então você tem 2, 3, primeiro Itapuã, dia 2 de fevereiro, dia 3 o Furdunço, dia 4 o Fuzuê. A segunda-feira você não tinha nada e tinha terça o Pipoco. Aí o prefeito Bruno Reis me chama seu Xande. Como você sabe, tem aquele evento de Xande que é a melhor segunda-feira do mundo. Isso. Um evento feito num espaço privado. Isso. Aí o prefeito Bruno Reis chega, Xande, ó, vem cá, vem aqui, eu quero que você faça a melhor segunda-feira do mundo para a população no trio elétrico. Então esse ano a gente vai ter a segunda-feira lá. Aí a turma nossa lá, era o único dia que você tinha uma brechinha ali, esqueça. Aí sai lá, vai sair um trio elétrico com Xande no circuito invertido ali da Barra na segunda-feira, que atraindo multidões lá. E é essa coisa do carnaval. É um sujeito no trio elétrico e vai atrair uma multidão, como acontece. E na terça e a economia tem o Pipoco, girando, né? E aí, isso já está com tudo montado, isso você já com o circuito todo montado, tudo acontecendo. Aí você tem os restaurantes se preparam para isso, os camarotes se preparam para isso, ou seja, Quantas atrações nós teremos no carnaval? Olha, você tem ideia, a gente está planejando só em atrações nos bairros, em torno de 700 atrações. Carnaval de além do carnaval, tem a estratégia da descentralização. Esse que é o ponto importante. A gente vai novamente, foi uma coisa que deu muito certo no carnaval de 2023, que é fortalecer o carnaval do centro. Então a gente tem uma iniciativa chamada Cole no Centro, que novamente vai se repetir. A gente vai ter o circuito lá. E aí já damos uma demonstração, vamos dar uma demonstração já disso, de cara, na abertura do carnaval. Esse ano a gente vai fazer a abertura do carnaval na Praça Castro Alves. Na quinta? Na quinta-feira. Na quinta-feira, no abertura velho oficial local do carnaval. Encontro dos trios. Onde tudo começou. Vamos fazer um encontro de trio memorável, com nada mais nada menos do que Ivete Sangalo, Carlinho Brown, Baiana System. Vamos fazer homenagem aos blocos afros com Ileaê. Tudo isso transmitindo para o Brasil inteiro. A abertura do Carnaval Brasileiro será na quinta-feira, na Praça Castro Alves, saindo daqui de Salvador para o mundo. Uma abertura memorável que a gente está planejando fazer, uma logística tremenda para fazer isso, já na quinta-feira. Na quarta-feira tem o Circuito Sérgio Bezerra, com os bloquinhos, né, ali na Barra. Ponte Safena, é da época da gente. Ponte Safena, exatamente. Ponte Safena, tudo ali, no espelho. Aquilo aí, então assim... Habeas corpus, a bandinha do habeas. Aquilo é um negócio assim, as pessoas esperam o ano inteiro para acontecer. A turma né? Aí você tem a quinta, aí você começa o carnaval, vai até terça-feira, aí a gente ainda tem um arrastão na quarta-feira, e nesse meio tempo a gente tem um centro muito forte, aí vamos ter lá o carnaval nos bairros, fortíssimo. Eu brinco durante a pandemia, né, nós temos um grupo de gestores de cidades que fazem o carnaval, chamado grupo Rede de Cidade do Carnaval, formamos uma rede, a gente, não sei se lembra daquele período, vai voltar, o setor não vai voltar, então a gente criou um grupo
hoje é até uma organização, e a gente dialoga muito. E aí, lógico, a gente troca muita ideia sobre o que é que cada um faz, enfim. E aí, quando eu brinco com o pessoal, rapaz, o negócio é vir para cá, porque aqui eu tenho carnaval até para quem não gosta de carnaval. Então aqui, o sujeito não gosta de carnaval, gosta de rock and roll, tem um palco do rock, que é 30 mil pessoas lá todo dia, meu amigo, e é rock and roll. Isso. Não apareça com axé music, que os caras lá querem rock and roll, esqueça. Então, não, poxa, mas eu gosto de música eletrônica. Então lá, então vá para a Barra, de meia-noite às 3 da manhã, que tem música eletrônica. Esse aqui é o Carnaval de Salvador. Você chega lá, até meia-noite, é o mesmo lugar. Os trios saem dali, como vocês sabem, saem dali e vão começar o circuito. O último trio saiu, essa torre eletrônica começa a funcionar. Vem outra tribo participar disso. São pessoas completamente diferentes e é o mesmo carnaval. Muda, até a cor muda. Tá tudo colorido, de repente fica tudo preto. As pessoas vestidas de preto. Enfim, eu estou dando um exemplo assim, que é a nossa diversidade, é outra tribo. E essas pessoas querem música eletrônica. E muitas dessas pessoas terminou lá, no outro dia, ela vai trocar de roupa e vai para outra iniciativa em outro canto da cidade. Então tem carnaval lá no Centro Histórico. E o carnaval do Centro Histórico também é... Pois é, aí a gente fez lá, em compensação, aí tem lá um palco, lá no Palco Tieta, que só tem axé music. Só axé music nesse palco. Aí fizemos um palco chamado Donas do Som, que a gente vai fazer ali onde tem aquele estacionamento em frente ao Glauber, do outro lado ali. Sim. Palco só com mulheres. Então, rodando lá no Centro Histórico. Aí temos lá o palco multicultural, na Praça Castro Alves, onde a gente tem uma programação de fato multicultural, com diversos estilos musicais. E na segunda-feira tem um desfile de fantasias de luxo, que é belíssimo, que acontece na segunda-feira. Então, ou seja, tem carnaval para todos os gostos. Me lembro que no ano passado, terça-feira, tinha trio. Pois é. E aí Bruno já titulou disso da Super Terça. Então, da Avenida 7, descendo lá até o Sulacap. Até o Sulacap e fortemente, assim, lógico, a gente tem um carnaval muito forte, Barrondina, sobretudo começando já na quinta também, independente dessa abertura do carnaval, que essa que é a questão. A gente vai fazer uma abertura do carnaval na Praça Castro Alves, mas eu estou lá no Campo Grande com a quinta, rodando já, desde as 18 horas, a quinta do samba, que é um dia dedicado ao samba. De noite você tem os blocos afro, na Barra, muito forte, rodando. Isso tudo, ou seja, e isso tudo acontecendo simultaneamente. Simultaneamente, né? Essa que é a Você lançou um planejamento estratégico, né? O Master Plan do Carnaval. Fala um pouco disso aí, porque nós passamos com que as pessoas só veem a música, só veem a festa, mas o que está por trás da festa? O maior desafio do Carnaval não é o conteúdo, não são os nossos artistas, pelo contrário, a gente tem mais artistas, mais talentos do que muitos artistas. O grande desafio do Carnaval é a logística do Carnaval, é a infraestrutura que é montada do Carnaval, que não há nenhuma cidade brasileira que consiga reproduzir o que é feito aqui. A gente tem uma equipe dedicada durante todo o Carnaval, estava fazendo só isso, mapeando, fotografando, geoprocessando todas as estruturas do Carnaval durante todo o período que o Carnaval estava sendo realizado. Depois desse pameamento, a gente catalogou tudo e começamos já em abril, reunir com todos os órgãos que fazem o Carnaval, que têm suas estruturas do Carnaval, um a um, com os nossos grupos, revendo essas estruturas. Como vocês sabem, a cidade passa, a cada ano ela passa... É a primeira vez que catalogam essa... Da forma com que foi feito, sim. E com essa antecedência, sim. A gente sempre, quando termina o Carnaval, faz essa avaliação e faz com que rever todo o material, mas para fazer essa catalogação que a gente fez esse ano, de fato, é a primeira vez que a gente fez isso com tanta descendência e com tanto nível de detalhe. Então, esse trabalho faz com que a gente planeje melhor essas estruturas que ocupam os espaços públicos, se adapte a novos processos na cidade, porque como tem muitas obras na cidade, então todo ano você precisa fazer modificações nisso, para que isso não fique de última hora para fazer. Você consegue ver também, depois, a depender da demanda do público que você teve no ano anterior, você também pode fazer alterações nessa estrutura. Então, assim, isso já ficou pronto, isso já está amplo debate, essas estruturas já estão montadas em fase bastante avançadas e com muito menos problemas dos anos anteriores. Pois é, o Carnaval hoje de Salvador se paga? Sem sombra de dúvida. Na verdade, ele não só se paga, como ele gera superávit e não... sem necessariamente ele tem que ter um patrocinador, que graças a Deus nós temos vários. Esse é um ponto muito importante, porque o Carnaval, tudo o que se coloca no Carnaval de estrutura de serviços públicos, é um investimento que a cidade faz
para que esse carnaval fique cada vez melhor e faça com que a gente tenha mais e mais pessoas. E é como se a gente fizesse todo esse cenário, nós preparamos a cidade para que tudo aconteça e as coisas acontecem. E a economia gira em torno de tudo isso. Então, fazendo com que, desde da parte de infraestrutura, de órgãos de saúde, a parte de segurança pública, que Salvador também se notabiliza, o capital humano que a gente tem de segurança pública, não tem nenhum lugar do Brasil com expertise de grandes eventos nos espaços públicos. De fato, só o sistema de segurança pública de Salvador consegue produzir, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, a Polícia Civil. Não há em nenhum outro estado brasileiro que você tenha um serviço de segurança pública para eventos públicos que sejam tão eficientes como o que acontece na cidade de Salvador, sobretudo no evento como o Carnaval. Você tem grandes eventos privados que acontecem no Brasil, em espaços privados, mas eventos no espaço público e expertise que a Polícia Militar, sobretudo, tem sobre um evento como esse, não há tem que nada parabenizar a Polícia Militar, o Estado da Bahia, por causa desse carinho por proteger, né? E o Carnaval a nossa movimenta população. mais de 4 bilhões na economia do Estado. Mais da metade disso é só apenas da economia da cidade de Salvador. Então, é hiper superavitário. Ô, Isaac, eu sei que a gente já está finalizando, mas tem uma coisa que eu queria ouvir você com essa sua visão empresarial. Poxa, eu estou achando que o que está inviabilizando a gente crescer o turismo é o preço das passagens aéreas. Eu diria que hoje talvez esse seja um dos maiores gargalos, e não só nesse período, porque esse setor ele vive, então assim, para um artista, para uma agremiação, que quiser se deslocar, então muitas vezes inviabiliza determinada atividade por conta da logística da malha aérea brasileira. E, sobretudo, dessa logística e, sobretudo, é lógico, dos preços. Um artista vai viajar com... Ele viaja com a banda, com toda a parte de serviços. E outra coisa, tem muitos artistas que ele não consegue se viabilizar, muitas apresentações. Então, assim, o sujeito desce no Brasil para uma turnê. Ele não desce no Brasil para fazer um artista internacional uma apresentação. Ele tem que descer no Brasil para fazer um artista nacional. Fazer um circuito. Então, muitos artistas, para poder fazer determinados shows em alguns lugares, ele não consegue viabilizar com um show. Então, ele tem que ir para aquele lugar, dali, na região, ele viabilizar outros shows. Então, com essa logística da malha aérea e os custos disso, muitas vezes isso inviabiliza. A gente sofre muito isso, por exemplo, para realizar o Réveillon. Porque um artista, para a gente ter 5 dias de evento, sem atrações durante esses 5 dias, a logística é fundamental para isso. A gente precisa fazer um enfrentamento. E, infelizmente, essa coisa, o que eu vejo assim, não há uma coalizão de esforços. Eu vejo assim, os setores, é como se os setores gritassem de forma independente. Eu acho que ainda há uma articulação ainda... a política tem que acordar para isso. A política precisa para o enfrentamento desse posicionamento. Isso, porque as não companhias vai aéreas... ser o Estado sozinho, não vai ser não a prefeitura sozinha. Não vai. Aí tem que mexer nas legislação, tem que ter pressão, a sociedade tem que ser envolvida, o setor tem que ser ouvido, porque o próprio setor tem muito a contribuir com isso, porque o setor vive isso na pele. Então, o setor de turismo, o setor de eventos, então, assim, todo mundo que depende dessa logística tem contribuições a dar. Então, hoje você consegue encontrar pacotes internacionais muito mais baratos do que você voar dentro do Brasil. Não, e o pior é que a gente só vê as aéreas também se queixando, dizendo que estão dando prejuízo. E aí é um negócio que você... não consegue entender nada. Não entendo. Cobrando o preço que cobra para as coisas acontecerem. Os aviões lotados. Lotados Os aeroportos lotados. Lotados e espremidos. Então você não consegue se mexer dentro do avião. É um negócio que meio que não dá para entender. É porque a gente faz toda essa estrutura, mas se o turista não vier... Não acontece. Não acontece. A gente se prepara para receber. Exatamente. E você tem que se preparar mesmo se você não conseguir fazer essa preparatória, você não consegue entregar. Eu acho que, assim, 2 coisas que a gente precisa olhar. Uma que você demonstrou aqui nessa nosso tempo que já está finalizando. Perto, né, do final. Já você trouxe segurança para o investidor e um calendário. Então, isso é fundamental para você atrair investimentos. E o outro é o custo de logística que no Brasil a gente precisa avançar. A gente vai ter um calendário brasileiro. Eu acho que a gente precisa avançar para um calendário brasileiro mais ativo, ativar mais a questão do calendário para o turismo.
e olhar a logística. Você tem ideia, a gente, pelo segundo ano consecutivo, nós fomos determinantes para que esse evento acontecesse aqui em Salvador, que foi isso para o Carnaval Brasil, que é um evento feito pela iniciativa privada, mas que o poder público tem uma participação importante para que ele aconteça. Eu me lembro que quando chegou a nossas mãos e do prefeito, na mesma hora que foi feito, não, esse evento, nos mobilizamos, né, a prefeitura inclusive é uma das patrocinadoras para que esse evento aconteça. Então nós reunimos aqui os carnavais do Brasil, né, as principais cidades do Carnaval Brasil e, sobretudo, aquelas pessoas que fazem negócios durante o Carnaval, né, vivem do Carnaval, têm os seus negócios. Então, assim, era muito interessante quando se abriu isso. Então, por exemplo, eu participei do quanto é importante quando você consegue integrar essas coisas. Então, de várias iniciativas que tinham lá, além dos estandes, os estandes da cidade, as pessoas que têm os seus negócios ligados ao Carnaval. Então, tivemos lá um movimento, por exemplo, de uma parte com as startups, com o desafio para trazerem soluções, né, para o setor. Então, eu participei, eu fui a comissão jogadora de um desses pitches das startups, e na mesma hora eu vi um negócio lá que o sujeito mostrou lá de uma empresa que eu não sabia nem que existia, que atuava aqui em Salvador já há algum tempo, que o cara tem uma tecnologia de inteligência artificial. Essa tecnologia de inteligência artificial ele consegue fazer um mapeamento do público, contagem, ele consegue detectar até o ânimo da pessoa, se a pessoa está gostando. Um negócio espetacular. Quando eu olhei aquilo, terminou o negócio lá, eu fiz, rapaz, eu preciso que você conheça essa tecnologia. Liguei para Samuel, que é um cara super ativo. Samuel, no outro dia, já estava marcando com... Você entende? Então, assim, as coisas já estão acontecendo. Isso. Então, o simples fato Olhando a cadeia, né? de existir, tinham lá mais umas 20 empresas com soluções, e aí, desde empresa ligada a soluções na área de saúde, tinha soluções na área de alimentação, pequenas empresas com produtos que melhoram, né, que facilitam a vida da... Então, ou seja, tudo isso porque existiu algo chamado Expo Carnaval Brasil, pessoas lá. Aí teve um sujeito lá que tinha um stand, sabe de quê? De lancha. Quando eu cheguei lá, eu disse, pô, tinha um stand de lancha aqui. Então, na visão do cara, aquele público que estava ali, é uma oportunidade para ele vender lancha. Eu morri de rir no dia que eu cheguei lá, rapaz, tem stand até de lancha na Expo Carnaval Brasil. Mas você vê, fez tanto sentido, né? A força com um tema, evento, especificamente, né, que é Carnaval. Então, para você ver como isso não tem fronteira, né? Então, Isaac, esse ano, 14 de fevereiro, acabou o Carnaval. Quarta-feira de cinzas. Acabou não, acabou quinta, né? Porque quarta... Então, quinta-feira acabou o Carnaval, 15 de fevereiro. Qual é a programação? Porque o verão... a notícia é que... 15 de março. A notícia é que, na verdade, isso não vai acontecer. Porque nós criamos um negócio chamado Viver Verão. O verão não acaba no Carnaval. Então, nós vamos ter mais 3 semanas de pós-carnaval, de atividade na cidade, porque a gente entende que, por conta daquele calendário gregoriano que a gente comentou aqui no início da entrevista, nós vamos ter mais 3 semanas de atividades. Já a gente vai estar divulgando. Então o ano não vai começar. Não vai começar. Só depois do Carnaval. Esse ano. O ano só vai começar Este ano, sinto muito. Olha, o calendário baiano foi mudado. Não vai, porque vai ter o seguinte, olha, primeiro que ainda está no meio do verão, né? Pode não estar no verão, mas o verão climático ainda está rodando. A cidade super vibrante, com um monte de coisas, os turistas ainda aqui. E tem gente seguinte, que é outro ponto importante. Você imagina um negócio dessa magnitude, quantas pessoas passam no Brasil inteiro trabalhando no Carnaval? No Brasil inteiro. Perfeito. Essas pessoas, e é muita gente, são milhões de pessoas. Estima-se que nessa cadeia tem 60 milhões de pessoas trabalhando. Você imagina que boa parte delas, ela justamente depois do Carnaval, é que ela vai se movimentar. Então o que é que a gente quer? Amigos, ok, venha para cá, para Salvador, que eu tenho umas 2, 3 semanas de atividades aqui, aí vamos ter coisas aqui na praça, espalhados pela cidade e, sobretudo, ali na Praça Cairu, com atividades musicais e alguns outros eventos, para que depois do Carnaval, né, as pessoas ainda tenham aqueles que querem ficar aqui em Salvador, mudem suas passagens e fiquem, e aqueles que estão trabalhando em todos os setores econômicos, que têm essa oportunidade, né? Porque tem gente que tira férias depois do Carnaval. Ainda mais hoje com a flexibilização que você pode tirar 10 dias de férias, coisa que no passado não podia acontecer, você pode compartilhar as férias. Então, tem uma outra renovação, aquele ciclo que nós estávamos falando no início, que já começa, só que esse ano é o seguinte, venha para Salvador, que Salvador não termina, né? O Carnaval não termina no Carnaval. O ano não termina no Carnaval. Só vai terminar mesmo em março e começa outro ciclo.
Bom, Isaac, agora a gente passa, né, estamos chegando no finalzinho mesmo, né, Roberto? E aí a gente faz aquele bate-bola, né, que a gente chama de direto ao ponto. Ah, é? Perguntas, Então, vamos lá. Perguntas objetivas, Vamos você lá. responder com Responder 2, 3 sem palavras. sem enrolação, sem né? enrolação, 2, 3 palavras, né? Você é religioso? Eu sou religioso, rezo todos os dias. Vou pouco à igreja, mas todos os dias eu faço minha oração antes de deitar no travesseiro e tentar dormir. Eu faço minhas orações todo santo dia, 365 dias por ano. O que é que lhe dá alegria e que gera tristeza? Rapaz, que me dá alegria. Olhe, minha família me dá muita alegria. Sempre. Quantos filhos? Sobretudo minhas filhas. 3 filhas e um neto. O lugar onde você sente paz. Itacimirim. E um lugar Meu refúgio. Seu refúgio. Há 30 anos, pelo menos. E que lugar você gostaria de passar um final de semana que você já passou? Itacimirim. Que eu tenho ido pouco. Que eu tenho ido muito pouco. Por conta do meu dia a dia. Prefeito Acredite. Acredite. Fora isso, para não ficar em Itacimirim, eu não conheço, mas espero na primeira brecha, que eu não sei ainda quando vai acontecer, ir a Mendoza, porque tenho muita curiosidade de ir a Mendoza, que é um lugar que eu não conheço ainda, que tem um... Os vinhos argentinos tô maravilhosos. louco para fazer esses programas ainda. Só preciso ver que dia isso vai acontecer. O que lhe faz lutar todos os dias? Todos os dias, acho que é propósito. Eu gosto muito do que eu faço, do que eu me proponho a fazer. Não sei o que é que eu vou estar fazendo amanhã, mas eu gosto muito de realizar as coisas, de fazer acontecer. Então, qualquer coisa que eu vá fazer, eu quero que aconteça. Então, acho que isso aqui é o que me move. Um sonho. Um sonho? Poxa, rapaz, eu tenho tantos. Rapaz, agora você me pegou. Um sonho. Porra, eu preciso saber, não dá para responder uma pergunta só, não. Mas eu vou tentar limitar ele aí para um lugar que eu tenho uma curiosidade enorme para ver. Eu tenho assistido muitos filmes, que é ir para a Islândia. Está no meu fora Mendonça, né, que é mais pertinho. Qual a importância de amigos na sua vida? Rapaz, olha, eu sou uma pessoa que eu conheço muita gente, me relaciono com muita gente, mas eu tenho poucos amigos aqueles, né, e eu quero vê-los sempre próximo de mim. Acho que esse é estarem próximos. Qual a mensagem mais valorosa que seus pais deixaram para você? Não desista. Meu pai, não desista. Siga em frente. Qual o seu hobby? Rapaz, eu tenho vários que eu não estou conseguindo fazer. Vários que eu não estou conseguindo fazer. Não estou conseguindo andar de sul, porque eu adoro de estar no mar. Não estou conseguindo fazer meu beach tennis, que eu adoro fazer. Então hoje, eu diria assim, que o meu hobby seria começar a voltar a fazer o meu hobby. Os meus 2 hobbies. Pois é, chegamos aqui Chegamos ao final. Você vai deixar aí uma mensagem, né? Do que é que você imagina que será a sua contribuição, seu legado, né? O que é que esse trabalho todo que você, ao longo desses praticamente 10 anos, né? Foram 2 na Copa, 2013 a 15, de 15 a... Então, esses 10 anos no serviço público municipal, entregando muito de você para o soteropolitano, para Salvador e, consequentemente, para a Bahia. O que é que você imagina? O que é que você quer deixar de legado? Olha, uma coisa que me deu muito prazer, me dá até hoje, dentro de todo o trabalho que eu tenho feito, né, em diversas áreas, mas assim, ver hoje a cidade hoje, com a pujança que ela tem, vendo as pessoas usarem a bicicleta na cidade, isso para mim me deixa muito orgulho. Assim, eu me lembro que a gente, naquela época, assim, quando eu trouxe esse assunto, que eu comecei a trabalhar nisso, houve uma dificuldade muito grande das pessoas compreenderem o quanto é importante para a formulação da cidadania das pessoas
da qualidade de vida das pessoas, a gente poder introduzir essa questão, né, na alta administração da cidade, e que isso fosse levado em frente. Então, assim, eu tenho muito orgulho hoje quando eu saio na rua e vejo as pessoas andando de bicicleta na cidade, que vejo a gente perder o controle. Então, eu brinco que no início, na prefeitura, a gente, né, quando começou, fazendo um esforço muito grande para sentar nos órgãos, saber, olha, isso aqui é importante, não vamos embora. Fomos para a Holanda, tivemos a oportunidade de pesquisar bastante sobre isso, recebemos um convite justamente por esse trabalho que estava sendo feito, de entender melhor essa dinâmica. Por que isso é importante? Por que uma cidade se torna cada vez, se você for olhar, toda cidade que tem essa iniciativa desenvolvida é uma cidade que ela corre um risco de um efeito colateral de qualidade de vida extraordinário, porque isso interfere numa dinâmica como um todo. Porque você tem que melhorar a infraestrutura, você tem que fazer com que as pessoas, né? E a gente usou isso em todas as áreas. Uma das coisas, pra você ter ideia, por incrível que pareça, o carnaval, o primeiro ato do carnaval é feito com as bicicletas, lá no Fuzue. E a gente faz o Bike Fuzue, que é a abertura do carnaval feito com as bicicletas. A gente tem iniciativas relacionadas à bicicleta, associando cultura à bicicleta, o esporte à bicicleta, causas sociais à bicicleta, o ano inteiro. Então a gente trouxe esse tema de uma forma muito leve, para que bicicleta, não usando só, bicicleta é um negócio importante para a sustentabilidade, não, isso não mobiliza ninguém a andar de bicicleta. Mas quando você vê uma pessoa andando de bicicleta, quando você tem um evento que a pessoa, poxa, eu vou para esse evento porque o colega vai, porque o outro vai, introduzindo isso na cultura, introduzindo nas artes. A gente fez um evento de bicicleta, onde as pessoas de bicicleta rodavam na cidade e conheciam os museus da cidade, então trazendo cultura. Bicicleta sendo usada da mesma forma que a pessoa que faz um triatlon de bicicleta, essa pessoa faz um passeio ciclístico em relação ao combate à violência sexual, ao câncer de mama em outubro, ou seja, trazendo essas causas. Então, quando hoje eu vejo assim, grupos de pedalando meia-noite, pedalando assim, tem grupo de segunda, grupo de terça, grupo de quarta, grupo de quinta, pedalando pela cidade, as pessoas usando o sistema cicloviário, eu tenho muito orgulho de dizer, puxa, isso foi algo que nós começamos a fazer na cidade. E ver as pessoas hoje com orgulho da cidade de Salvador, minha cidade é uma cidade vibrante, tenho orgulho de ser soteropolitano. Em qualquer lugar que eu digo que sou de Salvador, as pessoas, puxa, então assim, resgatar isso o Brasil, acho que é uma coisa que poxa, eu tenho certeza que nós, junto com um monte de gente na prefeitura, demos a nossa contribuição de 2013 para cá, para que isso aconteça em nossa cidade hoje. Isso eu diria que é um legado de toda uma equipe que fica aí, que com certeza vai ficar durante muito tempo. Verdade. Parabéns. Viu? Uma coisa que a gente ouviu muito Salvador melhorou. Isso é um orgulho para todos nós, né? Eu acho que nós tivemos aí uma oportunidade de vivenciar um momento que a cidade estava muito sofrida, né? E isso mexia muito com nossa autoestima como baiano. Salvador sem sombra de dúvida, a nossa grande paixão, nosso grande amor. Então, eu queria passar para você aqui uma pequena lembrança desse momento. Que ótimo. Então vou levar aqui a minha, né? Essa tem com o meu nome. Gostei. Rapaz, de óleo que uso muito, viu? Esse é um presente útil que de fato. Deixa em cima da sua mesa. Usarei diariamente. Tomar um chá, tudo. Uma água. Muito obrigado. Obrigado, que foi um privilégio aqui poder compartilhar aqui esses momentos aqui com vocês. Muito obrigado, meu coração.